Irmãos, nós estamos numa série de exposições bíblicas sobre um tema muito relevante para todos nós, que é a esperança. Nós trabalhamos por 2 meses, janeiro e fevereiro, sobre o amor. Trabalhamos em seguida sobre a alegria. E agora estamos aí nessa jornada sobre esse tema tão importante quanto os 2 primeiros, que é sobre a esperança. E tudo isso dentro de um plano maior, que é o tema do ano, as marcas de uma igreja missionária, né? Então, é uma igreja que ama, é uma igreja que se alegra e é uma igreja que espera em Deus. Nessa manhã nós vamos refletir no Salmo 130. Abra sua Bíblia, então, no Salmo 130. Mesmo assentados, convido-vos à leitura alternada da palavra do Senhor. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as iniquidades. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e poderosa. Obrigado porque ela é lâmpada para os nossos pés. Obrigado porque ela é a voz do Senhor para os nossos corações. Obrigado porque ela revela de forma tão especial a grandeza do Senhor, a vontade do Senhor e a nossa total dependência de ti. Silencie as nossas preocupações nesse momento, para que ouçamos somente a voz do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os cânticos de romagem ou os cânticos de romaria estão presentes na poesia judaica. E eles são precisamente 15 salmos, tá? Então, do Salmo 120 ao Salmo 134, nós temos 15 salmos de romaria. Esses salmos foram utilizados durante as procissões, as caminhadas do povo de Deus até a Cidade Santa. Eu estou falando daquele momento em que o povo havia sido disperso, muitas pessoas em outras localidades, porém, 3 vezes ao ano, no mínimo, essas pessoas iam para Jerusalém para cultuarem a Deus no templo. Então, durante esse percurso, ou nesse perímetro em que alguns viajavam poucas horas e outros alguns dias, eles cantavam ao Senhor esses 15 salmos. O fundamento desses 15 salmos é a confiança do povo de Deus num Deus que o livra dos seus adversários. Então essa é a essência dos 15 salmos. Fala do sofrimento, fala de perseguições, fala de inimizades, fala de mentiras e de muitos outros fundamentos que compõem a perseguição do povo de Deus.
E durante todos eles fala do poder de Deus, do livramento de Deus, do Deus que cuida, do Deus que restaura, do Deus que livra, do Deus que é o juiz, do Deus que ama o seu povo e preserva o seu povo. O Salmo 130, ele tem uma perspectiva um pouco fora da linha, mesmo estando inserido dentro dessa proposta. Porque o Salmo 130, mesmo ele falando dos seus adversários, colocando diante de Deus os seus inimigos, ele não pede a Deus condenação para eles, ou julgamento para eles, o que ele faz nos demais. Mas nesse salmo ele pede clemência a Deus para a sua vida. Ele pede perdão ao Senhor. Ele expõe diante de Deus os seus pecados. Ele entende uma caminhada de perseguições, ele entende uma caminhada de adversidades, ele compreende a gravidade dos inimigos que o espreitavam, mas ele coloca diante do Senhor algo que ainda é mais perigoso: a natureza pecaminosa que nós temos. E é isso que ele faz. O Salmo 130, ele coloca literalmente a nossa total dependência do Senhor, tanto no plano das aflições, perseguições, adversidades, quanto, principalmente, na santificação e no perdão das nossas vidas. Vamos então compreender como que o salmista, que é um autor não revelado, diferente da maioria dos salmos, você tem o compositor revelado. O Salmo 130 não fala quem o fez, mas vamos ver o que Deus falou com aquele servo, com aquele povo naquela época, e o que Deus fala conosco nos dias de hoje. Leiam, por favor, os versículos 1 e 2. Amém. A primeira verdade que o salmista aponta para nós é que, mesmo sendo crentes em Cristo, mesmo confiando no poder de Deus, mesmo crendo que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo sabendo de forma prática que Deus cuida de nós, ainda assim poderemos estar em algum momento nas nossas vidas nas profundezas do nosso sofrimento. A perspectiva do texto tem a ver com muitas águas que sucumbe uma pessoa. A mesma expressão hebraica é utilizada para a experiência de Jonas, no ventre do peixe e nas profundezas do abismo, clamou ao Senhor. É a mesma raiz da expressão desses dois primeiros versículos. O texto sagrado, então, nos ensina que mesmo crendo em Deus, haverá momentos em que nós estaremos em situação de aflição, em situação de sepultamento. E o sepultamento aqui é uma figura de linguagem para mostrar para nós sofrimento, dores, angústias, o sentimento de esquecimento, de solidão, de desistência, de desesperança. Em quantos momentos nós estamos assim? Em quantos momentos nós nos encontramos nas profundezas? Mas ao mesmo tempo, os dois primeiros versículos, apesar de apresentar para nós uma realidade de sofrimento, de profundezas, ele mostra para nós que há esperança, que nada está perdido, que nós precisamos crer, que nós precisamos esperar, que nós precisamos clamar, que nós
precisamos acreditar que há um Deus, que mesmo nas situações mais profundas de angústias da nossa alma, Ele ouve as nossas orações. Jonas experimentou isso. E do ventre do peixe clamou ao Senhor. Agora esses dois versículos apontam a mesma verdade. Das profundezas clamo a ti. O que você faz na sua angústia? O que você faz no seu sofrimento? A expressão bíblica não fala de algo simples, irmãos. Não fala de uma aflição passageira. Não fala daquele sofrimento que é resultante de uma crise conjugal num determinado dia e que aquilo te machucou, mas que à noite tudo se cura e tudo está bem. Dá profundezas, está falando de uma condição que parece que nós não sairemos mais. O que você faz quando você se encontra nesse momento? O versículo 1 nos ensina: clame a Deus. Quando tudo parece estar perdido, clame a Deus. Quando você olha para todos os lados e não pode ver, porque abismo é lugar de escuridão, abismo é lugar de solidão. Quando você estiver nesse local, nessa condição, clame ao Senhor. O versículo 2, e que poderia terminar aí, se o salmista tivesse proposto uma poesia apenas de 2 versículos, reflete a confiança que eu preciso ter em Deus. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Ele é um Deus que ouve, mesmo no abismo, mesmo numa condição que seu grito, Deus sempre ouvirá o clamor daqueles que confiam nas suas promessas. Vejam ainda o versículo 3 e 4, e aí foi quando eu falei para vocês que ele apresenta algo que ainda é mais perigoso do que os meus inimigos. A minha natureza corrompida, a minha natureza pecaminosa. Leia por gentileza os versículos 3 e 4. Sabe o que o salmista faz, Rui? O salmista fala assim: Senhor, eu estou no abismo, eu clamo a ti, mas ouça-me conforme a tua misericórdia. Porque se o Senhor olhar para o meu merecimento, eu não serei atendido. Se o Senhor olhar para o que eu sou, eu não serei atendido. O salmista compreende que qualquer socorro de Deus dirigido às nossas vidas, ele não é destinado a nós porque nós merecemos, ou porque somos fortes, ou porque a nossa fé é inabalável, nada disso. Qualquer ação de Deus voltada para nós é resultante da sua misericórdia. E é isso que nós devemos fazer. Senhor, eu clamo, eu te peço, mas eu peço ao Senhor confiado na sua misericórdia, porque de acordo com os meus merecimentos, eu não mereço nada de bem do Senhor. E não tem como falar sobre isso sem lembrar das orações de 2 homens que desceram ao templo. Um fariseu, um religioso, um conhecedor, um teólogo da época, cheio de si, e que orava ao Senhor dizendo: eu mereço, eu sou o tal, faça por mim, porque eu tenho procurado receber os benefícios. E não sou semelhante àquele outro. Enquanto o outro batia no peito
e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus olha para aqueles corações religiosos, dos fariseus que queriam condená-lo, e pergunta: qual dos dois foi ouvido por Deus? O religioso, conhecedor, cheio de si, cheio de palavras bem elaboradas, ou aquele que reconheceu o seu pecado? É isso que o salmista nos ensina. Todas as bênçãos de Deus derramadas sobre nós, todos os livramentos que Deus opera nas nossas vidas, os momentos em que Deus nos tira do abismo, é porque Ele é rico em misericórdia, e não porque eu mereço. Vejam ainda os versículos 5 e 6. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espera Israel no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Que bênção maravilhosa. Percebam que há 3 tempos nesse salmo. Há um tempo em que ele está num abismo, está aflito, está numa condição que não há socorro para ele se não for Deus. Ele clama ao Senhor e ele pede ao Senhor: Deus, ouça-me a oração. Ao mesmo tempo, ele reconhece: e eu clamo pelo teu livramento, não porque eu mereço. Porque se olhares para mim, o que será de mim? Mas eu clamo ao Senhor pela tua misericórdia. Entra no terceiro momento, que é a partir do versículo 5, ele continua no abismo. Ele não saiu do abismo ainda. Ele continua na aflição dele. Ele continua dependendo de uma intervenção divina. Então no versículo 5 ele fala: Senhor, eu aguardo pelo Senhor. Olha só, ele clama a Deus, ele reconhece que ele não merece aquele livramento, e ele continua esperando pelo Senhor. E essas são as 3 lições para as nossas vidas. E eu volto a fazer a pergunta: o que você faz no seu abismo? O que você faz quando você está no deserto? O que você faz quando você está abaixo de todos os sofrimentos? Vejam que no versículo 5, a esperança é colocada de uma forma poética como o maior desejo do salmista. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Se você não exercitar a sua alma em descansar na providência divina, você sofrerá profundamente. A ansiedade tomará conta do seu coração. É a alma que tem que ser derramada. É com a alma que nós confiamos no poder do Senhor. Há algo específico nesse fragmento, que é o versículo 6. A minha alma anseia pelo Senhor. O que é ansiar? Desejar ardentemente. Talvez você tenha algum plano para o dia de hoje. Talvez você e seus filhos vão almoçar com os avós dos seus filhos, ou vão para um lugar diferente hoje, prepararam algo diferente. E se vocês são parecidos comigo, a gente fica contando as horas para que isso aconteça. Quando a gente programa as férias
para ver os avós, a gente conta os minutos, programa tudo, e um dia antes é o pior dia que tem. O coração é tomado por essa ardente expectativa. O salmista está colocando algo parecido com isso. Você tem esse desejo ardente pela vontade de Deus? Arde ao seu coração a expectativa pelo livramento do Senhor? Arde o seu coração em fazer a vontade de Deus? Aqui ele fala de livramento. Ele está falando, meu coração arde pelo desejo de ver a intervenção divina. Falando sobre isso, ele mostra para nós que as batalhas não são nossas. As guerras não são nossas. A batalha é do Senhor. Eu só preciso esperar nele. E aí não tem como falar sobre essa expectativa da alma sem lembrar do Salmo 40, versículo 1. Quem lembra de cor? Exatamente. Esperei com paciência. Em outras versões, esperei silenciosamente. Em outras versões, esperei confiantemente pelo Senhor. E Ele me ouviu e me atendeu quando clamei por socorro. Ele coloca a figura de linguagem, que é a figura de um vigilante, né? Quem serviu o exército sabe disso. No percurso do serviço ao exército, os soldados são colocados como vigias durante a noite. E eles não podem fazer outra coisa senão ficar com os olhos abertos e atentos. Porque aquilo é uma preparação para um possível momento de embate, para uma possível guerra entre as nações. Os vigilantes têm que estar atentos para que qualquer tentativa do exército inimigo seja anulada o antes possível. Então os vigilantes, Robson, não desejam mais do que o amanhecer. Por quê? Porque à noite é difícil vigiar. Primeiro porque noite é sinônimo de trevas. É onde as pessoas gostam de fazer as coisas erradas. Né? Ladrão, homem mau, quem quer pecar. A noite é onde tudo está escuro. Então é difícil. Segundo, exército não é lugar de gente folgada. Eles trabalham, eles exercitam o dia inteiro. O que acontece à noite? Está cansado, não é isso? À noite o sono bate pesado. À noite, gente, tudo coopera para que aquele que está em vigia falhe em algum momento. Então o salmista está colocando algo aqui que é vital. Sabe por quê, Mercedes? Se um vigilante falhar, ele coloca todo o exército em risco de morte. Porque os soldados estão dormindo. Se o exército inimigo chegar e o vigilante falhar, não há tempo de se armar e atender aquele perigo na mesma altura. Então a vida dos demais, Neto, estão nas mãos desse vigilante. O salmista coloca como vital o desejo pela presença do Senhor. Se você não desejar a presença de Deus como esse vigilante deseja o sol da manhã, você não pode sobreviver às suas tribulações. É Deus quem nos fortalece. Quantas pessoas já desistiram? Quantas pessoas pararam no meio do caminho? Quantos amigos do seu
rol de amizades pararam? Quantos deles já disseram para você: eu não sei como você aguenta, Leila? Nós sabemos como nós aguentamos. Porque mesmo do abismo, o Senhor ouve as nossas orações e nos livra de toda a tribulação. Que o Senhor te fortaleça e que possamos compreender essas verdades. No deserto, no momento de angústia, das profundezas, que você clame a Deus. Mas que você reconheça também que tudo que Ele faz e o livramento que Ele opera é porque Ele te ama. É porque Ele tem misericórdia e não porque você merece. E terceiro, espere pelo Senhor. Ele tem um tempo dele, Ele tem a forma dele, mas Ele sempre fará a sua promessa real, para a glória dele, em nome de Jesus.